Hoje é dia 25, domingão, e esse é o nosso terceiro editorial do dia. Olha só, eu tô aqui dentro do quarto de hotel, vim aqui só para trazer conteúdo para vocês e para gravar um conteúdo para vocês. Mas o jogo tá ficando cada vez mais interessante. Olha só o que a gente vai falar aqui. O jogo político para 2026 já começou com todo vapor. O Lula anunciou que já vai começar a fazer campanha política a partir do mês que vem. E adivinha? Usando o dinheiro dos otários aqui, né? Só que isso traz uma reviravolta uma coisa muito louca mesmo. Vocês não vão acreditar em quem a esquerda está pensando para lançar como nome, né, numa possível substituição ao Lula. Não é Flávio Dino, não é Haddad, é um nome muito conhecido pela esquerda, principalmente por passar a mão no dinheiro público. Então, os requisitos para ser um candidato da esquerda já tem. Eu vou mostrar para vocês quem será esse possível candidato da esquerda. Outro ponto, vamos fazer uma análise de uma matéria do Deltan Dallagnol. Pois é, Deltan Dallagnol afirma categoricamente que o STF pode parar. O Supremo Tribunal Federal pode parar de uma vez por todas, segundo informações que foram reveladas pelo Deltan Dallagnol, se houver literalmente as sanções do Donald Trump. O jogo está ficando interessante. Vamos analisar isso aqui também. Outra questão, o ministro, né, do BNDES, que é um mercadante, resolveu ironizar o patriota do caminhão, né? Aquele cara que se agarrou num caminhão como forma de protesto, lembra disso? Pois é, ele foi lá no estado de Mato Grosso para tentar tirar onda com aquele patriota e tomou uma invertida gigantesca, né, de deputados federais. Pois é, o jogo hoje em Brasília está acirrado, né? A gente já sabe que cada dia que passa o jogo começa a tomar novos contornos, né? Mas meio que a Faria Lima também já se manifestou até sobre 2026 e já escolheu o candidato da direita. E detalhe, não é Bolsonaro. E aí vocês vão entender, né, com quem Temer estava falando quando ele disse que precisa de uma direita agora, limpinha, em que Bolsonaro vai estar de fora, sem aquelas truculências do Bolsonaro. Ou no máximo, o Temer mesmo falou, não, vai ser esse cara aqui, mas a gente deixa o Bolsonaro participar. Acompanha comigo todas essas informações, vem para a tela do meu celular, aqui comigo. E você pensou que eu ia esquecer, né? Não esqueci não. Não esquece de se inscrever no canal, tá? A gente tem uma meta. Cara, eu tô gravando um domingo pra você, então é pra cumprir essa meta. Vai lá, ajuda a gente. Ajuda nós aí. Ó, inscreva-se no canal, bora bater a meta de 2 milhões de seguidores. Curta. Quando você vai lá e clica no botãozinho de curtir, manda o vídeo para mais pessoas. Curte e compartilha. As informações que a gente traz são sempre de alta relevância, então vai lá, dá uma forcinha, né? Joga lá no grupo dos vizinhos, principalmente se você souber que tem um petista chato lá, joga lá no grupo para começar aquela treta, né? Aquela briguinha que todo mundo adora, né? Aquele fla-flu hoje na política, tá? Então acompanha aí, compartilha e bora de matéria. Conforme essa matéria da Pleno News, o Lula já vai começar a campanha desde já. Eu venho falando para vocês há muito tempo que 2026 já começou, mas começou para ambos os lados, né? Na verdade, a oposição vem sabendo já fazer uma campanha, só que tem uma diferença. Para a oposição fazer essa campanha, ele já está se valendo, né, da ajuda dos tropeços do governo Lula, que está sendo um governo desastroso. Então o Lula vem entregando presentes de mão beijada para a própria oposição fazer o trabalho delas, né, e ganhar visibilidade para 2026. Agora, já por parte do governo Lula, ele já vai começar a fazer esse trabalho de campanha eleitoral a partir de agora. Agora, o problema é que é com o dinheiro público e coloca muito dinheiro público nisso. Conforme a matéria do Pleno News, Lula, abre aspas, mês que vem
Vou começar a fazer política e rodar o país. Fecha aspas. Isso é o retrato sintomático de que até agora o governo Lula não governou nada, absolutamente nada. E não é de agora para frente que ele vai governar. Só vai fazer campanha política, vai deixar como já está o Brasil, a Deus dará. A matéria diz o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a partir de junho vai começar a fazer política e, abre aspas, rodar o país. Ele afirmou que quer retomar as viagens pelo Brasil após o anúncio do novo pacote de benefícios sociais em estudo no governo, como o novo Vale Gás. Prestem atenção no que eu vou falar. Vai começar um rombo ainda maior em todas as contas públicas, com medidas altamente populistas do governo Lula para tentar eleição e perpetuação do poder a partir do ano que vem. Não tenham dúvidas que ele vai fazer de tudo para se manter no poder. Então, prestem atenção para o que eu estou falando agora para vocês. A corrida de 2026 já começou. Ele antecipou essa corrida, o que é perigosíssimo, porque os gastos públicos vão começar de agora. Geralmente, no ano eleitoral, a lei eleitoral veda que ele dispense gastos para fazer campanha eleitoral, mas como o jogo já começou, ele já vai começar a fazer todos esses gastos a partir do que ele diz do mês que vem. E aí, pessoal, uma prova de que ele já começou com tudo é que até a definição do vice para 2026 já está começando a ser discutido. Não é à toa que a intenção da turma aí é tirar o Bolsonaro o mais rápido possível da jogada, porque 2026 já começou. Outra matéria do Pleno News: Eduardo Paes poderá ser o vice de Lula na corrida ao Planalto em 2026. A ideia é que aquela mesma turma que apoiou o Eduardo Paes como candidato, sei lá, talvez Silas Malafaia e outra turma, possa entrar no barco agora nessa canoa furada do governo Lula, né? O presidente Lula vem se aconselhando por seu staff e escolher o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, como seu vice na disputa da reeleição do próximo ano, torna-se até uma espécie de fórmula para atrair a galera ali do centrão, né? Para tentar fazer com que o Eduardo Paes tenha esse diálogo com o centrão. O que é uma medida que já foi copiada e adotada com o Alckmin. Todo mundo já viu o resultado que o Alckmin apresentou com o governo Lula. No início do governo Lula, vocês devem até se lembrar que muita gente falava de que havia, né, um plano, ou melhor, uma estratégia de que o Lula cairia no meio do caminho e que o Alckmin assumiria o comando da nação depois que o Lula fosse empichado. Parece que essa retórica está ficando mais longa, né? Ou seja, mais longe de acontecer. Parece que essa estrutura aí mostra que o Alckmin entrou pequeno e saiu nanico, né? Ou seja, foi um vice decorativo ali, ou pior, né? Um vice até que foi jogado de lado pela primeira-dama, né? Passou por várias, ao que me dá a impressão, várias humilhações durante a gestão lulopetista. Pois é. Mas o jogo já está sendo definido, Lula já vai começar a fazer campanha com o nosso dinheiro e parece que o vice vai ser essa figura aí que talvez vai trazer a Madonna, vai trazer a Lady Gaga e daqui a pouco está trazendo outra pessoa aí para fazer campanha para o Lula. Mas não vai resolver. O povo, o trabalhador que põe a cara já não está mais afim de assistir showmício e não é isso mais que define uma eleição. Mas ao que tudo indica, o Lula vai ter concorrência dentro da esquerda. E cá entre nós, com as mesmas credenciais que o Lula tem, né? Se precisar de alguém que tenha a mesma índole ilibada do Lula, essa figura nós podemos falar do Joesley Batista, irmão lá dos irmãos Batista, né? Lembra dos escândalos de corrupção, de toda a participação ativa, né, durante os governos do PT e a gestão do PT? Pois é,
Essa aqui é de te deixar com o queixo caído. E olha só, a publicação, citando a fonte aqui, é do portal do Léo Dias, hein? Até parece fofoca, né? Porque o portal do Léo Dias é especializado em fofoca, né? Até parece fofoca mesmo. Joesley Batista avalia a candidatura à presidência em 2026 e articula apoio político, diz site. Pois é, já pensou? Joesley Batista, candidato a presidente da República. Cara, é o nível máximo da deploração, né? Do quanto a política se tornou deplorável, né, no Brasil. Aí sinceramente, aí entrega o Brasil para os índios e pega a jangada e sai fora dessa República das Bananas, porque aí, se um cara desse tiver condição de ganhar como presidente da República, o Brasil tá ferrado mesmo. Aí, na verdade, o Brasil nem merece sair da mão dos índios, pelo amor de Deus, né? Aí a gente já tem que chamar o Alexandre de Moraes para processar o Cabral, né? Porque a culpa é do Cabral. Pelo amor de Deus, né? Porque o Alexandre de Moraes tem um poder, né? Vocês sabem que ele tem poder até com a canetada de ressuscitar o Cabral, né? Oh, meu Deus. O empresário Joesley Batista, sócio majoritário do grupo JIF, controlador da JBS, tem sinalizado nos bastidores a possibilidade de disputar a presidência da República em 2026. As informações são do portal Platô BR, que ainda afirma que as movimentações até o momento informais surpreenderam políticos e agentes do mercado financeiro. Você tá rindo, meu amigo? Você tá rindo do que eu tô falando? Então, escuta o que eu vou te explicar agora. Quando começou a gestão do governo Lula, os irmãos Batista fizeram uma festa de aniversário do pai. Faltou jatos em Brasília, porque a maioria dos políticos usaram as verbas de gabinete para alugar jatos para poder ir na festa do Joesley Batista e do irmão e do pai, né? Na verdade, era aniversário do pai. Inclusive, figuras como o próprio Ronaldo Caiado, figuras como Ciro Nogueira e vários outros, ligados inclusive no espectro do bolsonarismo, lá estavam. Figuras imponentes e que mandam no Brasil, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, são muito aliados ao Joesley Batista. Então, isso que é uma piada de mau gosto com a cara do brasileiro, pode virar uma péssima, né, um péssimo pesadelo para o brasileiro, porque não duvidem de nada nessa República das Bananas. Não duvidem de nada. Pessoal, mas é interessante porque existe uma teoria aí circulando. Vocês lembram da frase que eu utilizo muito de que o melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder? Pois é, parece agora, né, que a oposição entendeu isso aqui e até está falando o seguinte, é a mesma frase com um contexto diferente. Governo não precisa de oposição, ele se desgasta sozinho, diz deputado bolsonarista. Olha só quem está publicando essa matéria, é a Foice de São Paulo, pessoal. Olha só, o governo Lula e o PT não precisam de oposição para desgastá-lo, porque ele faz isso sozinho, afirma o deputado bolsonarista Cabo Gilberto, que é do PL da Paraíba, em referência agora à crise do IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras, que opôs à Fazenda e ao Planalto. Após a edição do decreto, houve uma reação negativa do mercado financeiro pela interpretação de que poderia haver um controle de entrada e saída de capitais de fundos brasileiros que fazem investimentos em ativos no exterior. O ministro Fernando Haddad, então, recuou. Eu já venho falando isso para vocês, não é de hoje. Deixa o homem falar, deixa o homem trabalhar. Você lembra o slogan do Lula? Pois é, deixa o homem trabalhar, deixa ele continuar enfiando imposto no trabalhador, deixa ele continuar aumentando o preço do café, deixa ele continuar aumentando o preço da picanha,
Deixa o homem trabalhar, pessoal. Quanto mais ele trabalha, mais ele está fazendo campanha negativa para ele mesmo. Porque quem vê o trabalho dele, meu amigo, não quer mais nem um minuto de governo Lula. Isso se tiver um ou dois neurônios, né? Porque se for aquela turma militonto que não entende nada, né, do Brasil, ou aquela turma ganhadora de benefício, aí sim, né, essa turma ainda acha que tem alguma coisa boa. Mas mesmo a turma dos benefícios aí, teve um monte de gente com benefício cortado, e teve um monte de gente que tá vendo que o benefício daqui a pouco tá caindo na conta, e não vai dar conta de comprar nem um saco de arroz, nem um pacote de café. O Brasil é, sem sombra de dúvidas, uma bela de uma república tupiniquim. Mas não para por aí não, tem mais coisa. Eu queria que vocês prestassem atenção, né? O Henrique Stetter, que é economista, ele fez uma análise aqui sobre as eleições para 2026. E aí, o nome da direita, né, na visão da turma da Faria Lima, é o Tarcísio de Freitas. Olha o que ele escreveu aqui. O candidato da direita de 2026 é o Tarcísio de Freitas. O mercado já sabe disso. Ontem, em São Paulo, ele subiu no palco ao lado de Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira e Kassab. E por mais que negue a realidade até agora, é uma só. Se Bolsonaro não puder, Tarcísio vai. Então, Tarcísio está cotado aí como o nome da Faria Lima. Sim, o mercado sabe disso, faz tempo. Apesar das negativas, ninguém no mercado financeiro acredita que Tarcísio queira realmente se reeleger em São Paulo. Todo mundo já sabe que o olho do Tarcísio está brilhando com a presidência da República, isso é fato. Se o Bolsonaro continuar fora do jogo, e tudo indica que irá, o que se fala hoje é simples, é Tarcísio. Acabou o candidato da Faria Lima, né? É o Dória, né? Lembra que o Dória já foi o candidato da Faria Lima também? O evento de ontem não foi um evento qualquer. O ato que formalizou a filiação de Guilherme Derrite ao PP, que é o Progressistas, virou, na prática, um palco para exibir a força da direita. Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira e Gilberto Kassab estavam lá. O centro de gravidade da direita brasileira no mesmo palco, no mesmo projeto. Tarcísio já começa a testar o discurso. Abre aspas para falar do Tarcísio. Esse grupo vai estar unido, esse grupo tem um projeto para o Brasil, esse grupo sabe o caminho. Sem citar Lula, mas mirando diretamente no Planalto, Tarcísio soltou. Abre aspas. Tem gente perdida em Brasília, tomando decisão casuística, até irresponsável. Pois é, falando do IOF, né? Enquanto isso, Brasília derrete. O governo Lula se enforca sozinho. Perde apoio, se afoga nas próprias gambiarras fiscais e tenta se manter na base do populismo desesperado. A crise, o IOF, foi mais uma demonstração de sua incapacidade econômica. Kassab já deixou bem claro que pensa o seguinte, abre aspas, se o Tarcísio for candidato, a centro-direita não lança ninguém, nem Zema, nem Caiado, nem Ratinho. A eleição vira Lula ou quem ele escolher contra o Tarcísio de Freitas. Já a explicação é simples. Tarcísio reúne aceitação forte em São Paulo, boa interlocução com o mercado, não assusta o centro e tende a manter bênção do bolsonarismo, que, sem Bolsonaro, não tem muito para onde correr. A direita não tem precisado de se esforçar. O governo Lula se destrói sozinho. O que estava faltando era a organização do outro lado. E ontem ficou claro que esse alinhamento está feito. A única dúvida que sobra é quando Tarcísio vai assumir publicamente o que todo mundo já sabe. Que ele é o candidato do sistema do Centrão, né? Isso aí ele precisa anunciar. Mas a grande questão é que a gente precisa ser, pelo menos, um pouquinho sensato.
Olha, você que está aí observando todo esse jogo, não pense que o Tarcísio está sequer em algum momento torcendo para que o Bolsonaro volte a ser elegível. Não pense nessa idiotice, não pense que o Tarcísio vai articular pela anistia ou já articulou pela anistia, porque o Tarcísio nem abriu a boca sobre a anistia, né? Vamos ser sinceros, poderia ter articulado. Na época que estava buscando assinaturas, a atuação do Tarcísio apareceu no último minuto, hora que já tinha as assinaturas. Peraí, vamos ser coerentes aqui, né? Como diz o Ciro Gomes, alto lá, companheiro, não é bem assim, né? A grande verdade é que o Tarcísio de Freitas já sabe que o caminho está propício para ele. Que o centro já sabe que o Tarcísio é mais fácil de dialogar do que o Bolsonaro. E de que o STF não vai partir para cima do Tarcísio, até porque o Tarcísio tem uma excelente interlocução. Agora, tem uma teoria. A teoria é de que, caso o Tarcísio seja eleito, e a possibilidade é gigantesca, Bolsonaro atuará como um backstage, ou seja, o Bolsonaro poderá atuar, né, como um mentor do Tarcísio, podendo ser até um ministro do Tarcísio. O Tarcísio já fez uma promessa. Se o Bolsonaro ficar inelegível e ele se tornar presidente, ele poderia dar a anistia total para o Bolsonaro, amenizaria a perseguição do STF contra o Bolsonaro e poderia tornar o Bolsonaro até um ministro, né, ou um conselheiro, ou até, né, dar uma embaixada ao Bolsonaro nos Estados Unidos ou algo nesse sentido. Pois é, tem muita gente argumentando nesse sentido. Agora, quem me responde é você. E aí, meu pequeno gafanhoto? Tarcísio na cabeça ou deixa ver o que o Bolsonaro vai falar primeiro? Decisão é sua, você decide. Acabei de ver um vídeo do presidente do BNDES na sua vinda a Mato Grosso. Lamentável o desrespeito, porque ele faz chacota como se ele estivesse resolvendo o problema agora. Vocês lembram na campanha, eu vi um patriota pendurado num caminhão, andando na BR-163. Era um perigo, cheia de buraco, caminhão vindo, indo. Na próxima eleição, já vai poder pendurar no caminhão, vai ter segurança, não é recomendado. Vai ter segurança, vai estar asfaltada, vai ter pista dupla. Essa obra era para ter ficado terminada antes de 2014. Mas o que aconteceu? Por roubalheira do partido dele, por roubalheira do governo dele, foi suspenso todos aqueles contratos. Para tirar essa Odebrecht daí foi um parto de gato. Só conseguiu tirar a Odebrecht porque o governo do estado avocou a obra para si. Se não estava enrolado até hoje. Mas, como sempre, eles vivem de Bolsonaro e jogando a culpa para Jair Bolsonaro. Durante o governo Jair Bolsonaro, o tempo inteiro Tarcísio, que era ministro, tentando resolver isso aí para que não fosse judicializado, senão ia demorar mais de 10 anos. Agora que a onça está morta, ele chega aí, batendo no peito de que está resolvendo as coisas. Mas esse é o PT. Quando não está mentindo, está roubando. Quando não está roubando, está mentindo. Olha aí, ó. Me fala 1 metro de asfalto que foi feito nesse estado no governo anterior. Me fala 1 metro. Eu mostro, aí. A fila de carretas já ocupa uma faixa de mais de 50 quilômetros da rodovia BR-163. São mais de 2.500 carretas estacionadas, esperando pela solução de um problema que já era previsto. Devido às chuvas que caíram na região nos últimos dias, parte da rodovia, onde não há pavimentação, foi sendo rapidamente danificada. E logo se formaram os atoleiros. As carretas carregadas com soja e milho vêm do Mato Grosso com destino aos portos de Itaituba e Santarém. Mas a viagem, que poderia durar em média 4 dias em condições normais, já está com mais de 2 semanas. Tem a falta de água também, vem falta de banho. Tem hora que a gente toma banho, aproveita a chuva para tomar o banho da água da chuva. Ou quando para e perde algum riacho, alguma casa que fornece também um banho, tá desse tipo. A situação é complicada, tentando chegar e nunca consegue. Amigos da gente tá para trás aí, nunca consegue chegar, atoleiro demais, caminhão demais, e pessoas brigando por causa... Todo mundo quer chegar na cidade, né? Ninguém consegue chegar na cidade. Trabalhamos, o governador foi muito parceiro para a gente encontrar uma solução. E o que nós conseguimos?
O BNDES vai, presta um pouquinho só para concluir, o BNDES vai colocar 5 bilhões e 900 milhões de reais para a BR-163. Todo esse desastre que vocês viram aí era porque vocês entregaram o 63 para a Odebrecht, num contrato draconiano que ninguém poderia acabar com ele. As tratativas começaram sim com o governador Mauro Mendes, mas com o Tarcísio e com o Bolsonaro, que foram os executores que de fato transferiram e fizeram acontecer que a Rota do Oeste fosse adquirida pela MTPAR, que é uma empresa com capital misto aqui do estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso comprou a concessão. Era a única maneira, feita por Jair Bolsonaro e pelo Tarcisão do asfalto. Eu vi um patriota pendurado num caminhão, andando na BR-163. Era um perigo, cheia de buraco, caminhão vindo, indo. Na próxima eleição, já vai poder pendurar no caminhão, vai ter segurança, não é recomendado. Vai ter segurança, vai estar asfaltada, vai ter pista dura. Agora, fala sério um bocadinho aqui. É muita vagabundagem, vocês viram no estado do Mato Grosso, tirar sarro dos patriotas que se manifestaram por aquilo que achavam correto. É muita pouca vergonha na cara tirar sarro do nosso povo numa BR que matou centenas, milhares de mato-grossenses por culpa de vocês que fizeram a maior corrupção da história junto com a empresa que operava a concessão dessa rodovia. Isso é uma malandragem sem tamanho, uma falta de vergonha, uma falta de respeito a nós mato-grossenses. Ainda bem que o governador Mauro Mendes estava aí. Tenho certeza absoluta que ele falou aí... Hã? Não falou? Falou sim, falou. Que ele falou a verdade aí, tenho certeza. Pode ter certeza que ele falou. Os presentes personalíssimos pertencem aos respectivos ex-presidentes, independentemente do seu valor. Agora, isso eu só consegui me safar porque o deputado federal Sanderson, agradeço muito ele lá do Rio Grande do Sul, entrou com uma representação junto ao Tribunal de Contas da União sobre o Lula, que estava usando um relógio, o Patek Philippe, sei lá, que valia muito dinheiro. E daí o TCU, no meu entender, fez a súmula correta, dizendo que aquele presente pertenceu ao Lula. Passei 5 anos respondendo como mandante da morte de Marielle Franco, porque um dos possíveis executores morava no meu condomínio, tinha 150 casas na Barra da Tijuca. Também respondi por 101 imóveis, eu de vereador de 90, né? Até 2022, daí 30 e poucos anos, eu teria comprado com dinheiro vivo mais de 100 imóveis no Vale do Ribeira para minha família. Eu fui acusado também a questão dos presentes. A súmula agora do TCU, diz lá o TCU que os presentes personalíssimos, que é relógio, um colar, um bracelete, tá? Pertence aos respectivos ex-presidentes, independentemente do seu valor. Até que o Congresso discipline essa questão. Agora, isso eu só consegui me safar porque o deputado federal Sanderson, agradeço muito ele lá do Rio Grande do Sul, entrou com uma representação junto ao Tribunal de Contas da União sobre o Lula, que estava usando um relógio, o Patek Philippe, sei lá, que valia muito dinheiro. E daí o TCU, no meu entender, fez a súmula correta, dizendo que aquele presente pertenceu ao Lula. É personalíssimo. Tá? É para ninguém dá um relógio para eu guardar qual museu da presidência existe em Brasília. Não existe. Tá? Então resolveu essa questão também. Eu passei 2 anos sendo acusado de ladrão de joias. Isso aqui é uma bomba e não é exagero. E eu pensei muito antes de fazer esse vídeo para dizer isto aqui para vocês. Eu pesquisei, eu chequei, mais até do que eu sempre faço, porque eu não queria e eu não quero e não vou exagerar em nada. Mas é a verdade, é uma bomba e eu vou provar nesse vídeo. As punições de Donald Trump, elas podem paralisar o STF. Andelton, como assim? É isso mesmo, as punições do Trump, elas podem parar o tribunal. Os ministros não vão poder nem usar e-mail. E isso aqui traz a seguinte pergunta: o STF sobreviverá a Donald Trump? Ah, Deltan, você tá exagerando, então me dá uma chance de te provar que não. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar e nós vamos encerrar esse vídeo ainda com direito a uma piadinha espontânea feita por um ministro. E eu te garanto que o seu sábado vai ficar 1000 vezes melhor com o que eu vou te mostrar agora.
Eu te prometo que isso aqui vai ser uma das melhores coisas que você verá por muito tempo. Nesse nosso encontro com justiça, então, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, eu vou te mostrar o que aconteceu com o TPI, o Tribunal Penal Internacional, depois que o Trump sancionou o procurador-chefe do TPI. E em segundo lugar, eu vou te mostrar o Gilmar Mendes, bravateiro, fazendo o que só pode ser uma piadinha pra gente. Bora então para o primeiro ponto com essa matéria aqui eletrizante da Associated Press, que é uma das maiores agências de notícias do mundo, que saiu em inglês e eu traduzi aqui para português para vocês. As sanções de Trump ao promotor do TPI interromperam o trabalho do tribunal. Opa, como assim? Interromperam um tribunal poderoso como o TPI? E o que vai acontecer com o STF então? Antes da gente entrar nessa matéria, deixa eu te dar um pouquinho de contexto. O TPI é o Tribunal Penal Internacional. Ele fica em Haia, na Holanda, e ele foi criado pelo Estatuto de Roma. O TPI ele tem o poder para investigar e julgar indivíduos acusados de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crime de agressão, onde quer que aconteçam esses crimes no mundo. Isso aqui é importante de entender. O TPI ele julga apenas pessoas, não países. Então ele julga, por exemplo, ditadores, generais, presidentes, líderes, autoridades mundiais que são acusadas desses crimes bárbaros. Bora agora então aí para a notícia. Acompanhe aí comigo. O promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional perdeu o acesso ao seu e-mail e suas contas bancárias foram congeladas. Os funcionários americanos do tribunal sediado em Haia foram informados de que se viajarem para os Estados Unidos, correm o risco de serem presos. Meu caneco! Olha como que a matéria já começa. O promotor-chefe perdeu acesso até o e-mail, porque nem as empresas de e-mail querem contato com ele. E quem trabalha com ele, que são os funcionários americanos do tribunal, estão correndo o risco de serem presos se forem para os Estados Unidos. Ou seja, imagine só todo mundo que trabalha no STF correndo o mesmo risco se os ministros forem punidos. Se você já está ficando impressionado ou então talvez animado com isso aqui, senta o dedo no like com força e vem comigo que o seu assombro só vai fazer aumentar. Olha aí a matéria. Algumas organizações não governamentais pararam de trabalhar com o TPI e os líderes de uma delas nem sequer respondem aos e-mails dos funcionários do tribunal. Esses são apenas alguns dos obstáculos enfrentados pela equipe do tribunal desde que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, impôs sanções ao promotor-chefe, o Karim Khan, em fevereiro, de acordo com entrevistas com autoridades atuais e antigas do TPI, advogados internacionais e defensores dos direitos humanos. Ficou todo mundo, então, gente, apavorado, com medo até de trocar e-mails com a pessoa punida por Trump. Mas por que o Trump sancionou, puniu o TPI, Deltan? Gente, os Estados Unidos sequer são signatários do Estatuto de Roma e, portanto, eles não estão sob a jurisdição do tribunal. Mas o Trump fez isso depois que um painel de juízes do TPI emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. Isso por conta da acusação contra o Netanyahu de crimes de guerra lá na faixa de Gaza. O Trump considerou isso uma afronta aos interesses dos Estados Unidos, que são o maior aliado de Israel. Agora vejam comigo como que as sanções de Trump ao TPI foram brutais a ponto de paralisar o trabalho do tribunal inteiro. Olha aí a matéria. A ordem de fevereiro proíbe o Khan e os outros não americanos entre os 900 funcionários do TPI de entrar nos Estados Unidos, país que não é membro do tribunal. Gente, então a ordem não proibiu só o promotor-chefe punido, proibiu os 900 funcionários do TPI de entrar nos Estados Unidos. Segue aí, ó. Também ameaça qualquer pessoa, instituição ou empresa com multas e pena de prisão, caso forneça a Khan, que é o promotor-chefe, apoio financeiro, material ou tecnológico. Influencia um software lá para o TPI, um software para rodar no tribunal não pode se oferecer. Corre risco de prisão e pena de multa. As sanções estão dificultando o trabalho em uma ampla gama de investigações, não apenas aquelas sobre os líderes de Israel. Gente, se as sanções dos Estados Unidos estão paralisando o TPI, que é um dos tribunais de maior poder e influência global, o que será que isso não vai fazer com o STF? Quem que é o STF na fila do pão perto do TPI? Que recentemente condenou até o presidente russo Vladimir Putin por genocídio em razão do sequestro lá das crianças ucranianas.
O TPI ele pune os piores ditadores e assassinos do mundo inteiro, gente poderosa e influente. O TPI é apoiado ainda por dezenas de países do mundo formalmente, que assinaram o Estatuto de Roma e apoiam a criação e o funcionamento do tribunal. E se isso está acontecendo com o TPI, o que vai acontecer com o STF? O STF vai resistir? Gente, olha o que as sanções estão fazendo. Olha o poder que os Estados Unidos têm. Isso aqui é simplesmente surreal. Olha a matéria. Um dos motivos pelos quais o tribunal tem sido prejudicado é sua forte dependência de empreiteiros e de organizações não governamentais. Essas empresas e grupos reduziram o trabalho em nome do tribunal por medo de serem alvo das autoridades americanas, de acordo com os funcionários atuais e antigos do TPI. Olha aí! A Microsoft, por exemplo, cancelou o endereço de e-mail de Khan, forçando o promotor a migrar para o Proton Mail, um provedor de e-mail suíço, disseram funcionários do TPI. Suas contas bancárias em seu país de origem, o país de origem dele, o país que tinha que proteger ele, suas contas bancárias do país de origem, o Reino Unido, foram bloqueadas. Ou seja, a pessoa punida, ela se torna praticamente um pária, uma leprosa. Ninguém quer ter contato com ela porque ninguém quer ser o próximo a ser punido. É o instinto de sobrevivência do ser humano falando mais alto. E olha aqui o efeito cascata das sanções. Funcionários de uma ONG que desempenham um papel fundamental nos esforços do tribunal para reunir evidências e encontrar testemunhas disseram que o grupo transferiu o dinheiro de contas bancárias dos Estados Unidos porque temem que ele possa ser confiscado pelo governo Trump. Altos executivos de duas outras organizações de direitos humanos sediadas nos Estados Unidos informaram à AP, Associated Press, esse órgão de informação jornalístico, que os seus grupos pararam de colaborar com o TPI. Um funcionário sênior de uma delas disse à Associated Press, a AP, que os funcionários pararam de responder e-mails de funcionários do tribunal por medo de desencadear uma reação do governo Trump. Então veja, não é nem que responde o e-mail dizendo que não pode colaborar. Pararam de responder os e-mails. Olha o tamanho do medo. E agora o ponto mais crítico da matéria. Os envolvidos, eles temem que o TPI não consiga sobreviver ao governo Trump. Olha aí. O efeito cumulativo de tais ações levou os funcionários do TPI a se perguntarem abertamente se a organização vai conseguir sobreviver ao governo Trump, de acordo com autoridades do TPI que falaram sob condição de anonimato por medo de represálias. Um deles questionou se o tribunal sobreviveria aos próximos 4 anos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Se o TPI não consegue resistir às sanções, o STF resistirá. Eles ficavam fazendo ali no STF piadinha com as punições do Trump. Mas agora estão morrendo de medo, estão com o joelho tremendo. Eles acionaram o Itamaraty, acionaram Lula. Lula disse que vai pedir ajuda de outros países. Eu fiz vídeo disso ontem com o Macron, ele e o Lula abraçados. Estão todos tremendo embaixo da mesa, que nem criança com medo de bicho-papão. Ah, só que esse bicho-papão é real, né? Ah, mas, segundo Gilmar Mendes, eles não têm medo nenhum. Olha só essa verdadeira piadinha espontânea aí do ministro decano do Supremo Tribunal Federal. Olha aí a piadinha, ó. Aqui não tem nenhum medo, diz Gilmar Mendes, sobre as sanções dos Estados Unidos a Moraes. Gente, eu fui apurar isso aí. Eu pedi uma perícia nessa declaração do Gilmar Mendes para apurar a veracidade dela. E peraí, gente. Acabei de receber aqui a informação. Oi, gente, peraí. Entendi, sim. Vocês conseguem me mandar aí? Consegue? Boa, excelente, ó. Obrigado, pessoal. Gente, olha só, acabei de receber a informação aqui. Os peritos estão na linha aqui comigo, ó. E eles classificaram a declaração do Gilmar Mendes na mesma categoria de uma outra declaração que você vai ver aí na tela. Olha aí, presta atenção. Olha essa declaração aí, ó. Senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha. É verdade esse bilhete? Então, gente, é isso aí. Os ministros, eles não estão com medo. É verdade esse bilhete. O comentário eu vou deixar com vocês. As sanções do Trump são ou não são para botar medo em qualquer um? E o que você acha aí da declaração do ministro Gilmar? Eu vou deixar aqui uma enquete aí para você responder para mim nos comentários o que você acha sobre a declaração do Gilmar Mendes.
Responde aí, conta aí pra mim, curte o vídeo, se inscreve no canal aqui, a sua casa, e clica no sininho pra você não perder nada por aqui, novidades e análises como essa. Um grande abraço e tenha um final de semana abençoado.